27 de fevereiro, 21 horas mais ou menos. Eu nem ia gravar, nem ia fazer vlog hoje, mas um pouco mais cedo eu tava vendo o episódio do vlog do Luiz que saiu hoje. Achei tão legal que resolvi fazer. E eu queria contar pra vocês, eu vou mostrar isso na tela do computador daqui a pouco, ou amanhã de manhã, vai depender do meu sono, que o Luiz tem adotado a prática daquilo que ele chamou de dar fatality numa palavra ou expressão que ele não entende. Essencialmente é pegar uma palavra ou expressão que você até já viu antes numa frase, mas não tem certeza se ficou claro, não tem certeza se vai memorizar de forma definitiva com um exemplo só. Aí você procura mais e mais exemplos daquela palavra, uns 3 ou 4 frases que tenham aquela expressão, e isso te ajuda, né? Você consegue memorizar melhor porque você tem mais exemplos para ficar bem claro. Eu comecei a fazer isso, já fiz com algumas palavras, vou mostrar provavelmente amanhã de manhã fazendo isso com outra também. Mas no meu caso, um outro motivo para eu fazer isso, que é uma coisa que eu queria comentar com vocês nesse vídeo de hoje, que é a existência de vários significados para uma mesma palavra. Vocês provavelmente já notaram, deixa eu segurar aqui, eu tô rascando, não, aqui eu seguro aqui, eu tenho que, senão não fica bom. Vocês já devem ter reparado, quem está estudando há um pouco mais de tempo, que tem algumas palavras que têm mais de um significado. Isso não é exclusivo do japonês, isso acontece no inglês, no português, no espanhol, em vários idiomas. Mas no japonês isso é muito forte. Isso pode gerar algumas confusões porque às vezes você sabe uma palavra, acha que sabe o significado dela e até sabe, mas sabe um significado dela e ela tem mais de um. Por exemplo, quando a gente começa a assistir anime, a gente vê a palavra Urusai e sempre vem na legenda como cala a boca. Você acha que Urusai é cala a boca. Aí você estuda japonês mesmo e você descobre que Urusai significa barulhento, né? A pessoa está xingando a outra de barulhenta, está dizendo, você é muito barulhento, você está fazendo muito barulho. E indiretamente mandando-a calar a boca. E aí você acha, já sei o que significa Urusai, muito bem. Só que Urusai pode significar outras coisas. Por exemplo, quando uma pessoa é muito detalhista, é muito chatinha para os pormenores das coisas, muito mala, né? Vamos dizer assim. Isso é ser Urusai. É quando você se apega a detalhes muito chatos, muito pequenos e inclusive isso se torna um problema para os outros. Isso é Urusai também. Então, às vezes uma palavra de uso comum pode ter mais de um sentido. Você só conhece um e por isso você pode ser surpreendido quando outro sentido aparecer. Por isso a importância de dar fatality da forma como o Luiz faz e eu estou começando a fazer agora, que é procurando um dicionário de japonês para japonês, né, um dicionário monolíngue, porque lá tem todas as definições possíveis. E procurando com calma você acha, se não no dicionário, em outro site, frases de exemplo para todas as definições possíveis de uma palavra. Assim o fatality realmente é um fatality. Assim você não tem como não entender todos os significados possíveis da palavra e acaba com qualquer possibilidade de erro. Amanhã de manhã, que na verdade para mim é amanhã de manhã, mas para você é daqui a alguns segundos no vídeo, eu vou mostrar na prática como é que eu estou fazendo isso. Além de mostrar um pouquinho do que eu tenho estudado e estou estudando no meu livro sobre a linguagem honorífica japonesa. Não tem nada a ver com o idioma japonês, e talvez até ninguém se importe, mas eu escrevi um livro, tá? Já publiquei um livro faz algum tempo, um romance de fantasia medieval. Então quando as pessoas me perguntam, Charles, você tem filhos? Sim, esse aqui. Um dos outros motivos pelos quais eu comecei a estudar esse livro, né, que está sendo meu objeto de estudo há algum tempo, é o seguinte: quando a gente começa a estudar com materiais voltados para o exame de proficiência, que é uma prática muito comum, né, porque é um material didático que organiza os conteúdos numa sequência racional, a gente percebe que tem alguns conteúdos para os níveis mais altos, tipo N2 e N1, que você praticamente nunca ouviu em nenhum outro lugar assim que você estudou, que são coisas bastante elevadas em termos de hierarquia, em termos de polidez, e que se você não estudar aquele tipo de conteúdo naqueles livros, naqueles materiais didáticos, você não vai ver praticamente em lugar nenhum. São coisas muito específicas.
Então estudar um livro sobre a linguagem honorífica que traz conteúdo mais polido, mais elevado, é importante porque dificilmente eu vou encontrar esse tipo de conteúdo em outra coisa, seja em outro material didático, seja consumindo conteúdo de cultura pop, que é o meu caso. Então eu não vou ver algumas coisas que eu estou vendo no livro num mangá ou anime, por exemplo. Então essa é outra vantagem de estudar um material didático. Ele vai trazer coisas que você provavelmente não vai ver no dia a dia ou vai ver com menos frequência. Esse é um ponto também a ser levado em conta sempre. No capítulo que eu parei, só contextualizando, hoje dia 28 de fevereiro, sexta-feira. Aite no sei nishinai, né? Não põe a culpa na outra pessoa. Kimochi yoku hanashite moral tameni, né? Para ter falar, né? Com um bom sentimento. Aqui fala sobre a comunicação, a fala, né? Discorre sobre o assunto e faz algumas considerações para que você não faça a outra pessoa se sentir culpada. É um pouco difícil aqui virar a página aqui segurando a câmera com a outra mão, mas vamos lá. E aqui temos aqui, Yari naoshite kudasai wa aite ga warui to omoteiru, né? Yari naoshite kudasai seria fazer de novo, né? Faça de novo, por favor. Aite ga warui to iteiru, né? Não omoteiru, como eu disse. É algo que faz com que a pessoa, você está dizendo, né, com isso, que a outra pessoa, aite, né, warui, ela está errada. Warui literalmente é mal, mas não que a pessoa seja uma má pessoa, mas ela está errada, né? Ela é a culpada por aquela coisa ruim que ela está tendo que refazer. Yari naoshite, fazer de novo, né? E aqui tem uma comparação, né? Shita no futatsu no kotoba wa dou kanjimasu ka? Primeiro tem Yari naoshite kudasai, né? Faça de novo, por favor. E aqui embaixo tem Mou ichido tameshite kudasai, né? Por favor, tente mais uma vez. Na primeira, veja, faça de novo, por favor. Na segunda, tente mais uma vez. Quer dizer, então te incentiva a pensar numa segunda forma de dizer aquela mesma coisa de cima, mas que faça a pessoa não se sentir mal, né? Seja lá o motivo que você está pedindo para a pessoa fazer algo de novo, é no sentido de não fazer ela se sentir culpada por ter errado na primeira vez. E aqui tem mais alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui fala de você não estar conseguindo ouvir alguém no telefone, por exemplo. Então você está atendendo um cliente por telefone e aqui fala, né? Kikitorenaku temo aite no sei nishinai. Mesmo que você não esteja conseguindo entender o que está sendo dito, não põe a culpa na outra pessoa. Kikitoreru, né? Esse verbo aqui que está na forma nakutemo. Kikitoreru significa escutar e entender. Quando você escutou o que a pessoa falou, né? Quando ela falou, você escutou, isso chegou aos seus ouvidos e você entendeu, né? Você conseguiu identificar o que ela pronunciou. E aqui diz, em vez de você dizer Yoko kikoemasen, né? Não estou conseguindo ouvir bem, você diz Den wa tooi you desu, né? O telefone está distante, né? Parece distante. Em vez de dizer que você não está ouvindo, você diz que o telefone está distante. Ou mawari ga skoshi urusai you desu, né? O entorno ao redor está um pouquinho barulhento, né? Parece que o entorno ao redor está barulhento. Assim você não põe a culpa na outra pessoa ou no telefone da outra pessoa por não estar ouvindo-a. É bem interessante. Aqui Kotai Johou ni wa Teinei na Keigo tsukau, né? Usaram o Keigo, né? A linguagem honorífica de forma polida para as informações individuais, né? Informação pessoal da pessoa. Quando você tiver que pedir a informação de alguém, alguma informação tipo nome, telefone, CPF, você ter o cuidado de se expressar bem para não parecer que você está sendo invasivo, né? Essas páginas aqui, elas discorrem sobre isso. É muito legal, eu acho muito legal essa coisa de ser na vertical e da direita para a esquerda. Soa um pouco diferente do habitual, bem por isso que é legal. E até aqui eu estou na página 59 do livro. Por hoje eu vou parar. Daqui a pouco eu vou pôr algumas coisas que eu estudei aqui no Anki, né? Eu só estou mostrando aqui para vocês. E amanhã, dia 1º, eu
Amanhã é dia 1º, sexta-feira, né? Hoje é dia 28, quinta, inclusive me equivoquei. Eu vou falar mais sobre isso. 1º de março, e agora eu virei a página, né? Fui para a página 60. E uma coisa legal que eu pus no Yong aqui, ó, Kojin Johou no Ryogen, Denwa Bango no Kikikata, né? A maneira de perguntar o número de telefone, né? As expressões das informações pessoais. E aqui tem duas que você não deve fazer, né? Que está com um X, que é Denwa Bango onegai shimasu, né? Por favor, o seu número do telefone. E Denwa Bango o oshatte kudasai, né? Diga o seu número do telefone. Veja que o oshatte kudasai é o osharu, que é o verbo iu, verbo dizer, honorífico, né? Polido. Então, mesmo usando a linguagem honorífica, não é recomendável você pedir diretamente. E aqui duas formas que são aceitáveis, que são mais indicadas, que são Denwa Bango oshite itadakimasu ka, ou Denwa Bango o kagate yoroshii deshou ka, né? O kagate é a forma T do kagal, que é o verbo honorífico de perguntar, do kiku. Então, é uma maneira de você perguntar. O yoroshi é uma variação formal do i. Então, aqui a gente tem o T, forma T, mais o i, que normalmente a gente aprende com um mo no meio para perguntar se a gente pode fazer algo. Então, aqui a pessoa está perguntando: tudo bem se eu te perguntar o número do seu telefone? Né? E aqui você poderia me dizer o número do seu telefone. Embaixo explica por que essas duas frases de cima não são recomendáveis e as de baixo são. Aqui, aite kyoka o moral yona kikikata ga seikai. Ou seja, a forma de perguntar correta é a forma de perguntar como se você recebesse a aprovação da outra pessoa, né? Você está perguntando para a pessoa e dando a ela a oportunidade de te aprovar ou não esse pedido de te dizer qual é o número do telefone dela. É bem interessante. Aqui em cima, né, vai discorrendo sobre esses assuntos, sobre esses temas, né, dando detalhes, explicando o porquê. E aqui embaixo, que é onde eu acho sempre mais legal, antes de você mandar o Denwa Bango oshiete itadakimasu ka, tem algumas frases que são uma introdução para isso, como por exemplo aqui, sashi tsukai nakereba, né, que seria tipo olha, se não for muito incômodo, ou, né, se não for te incomodar, se não for muito aborrecimento, e daí você manda o Denwa Bango oshiete itadakimasu ka, né, você pode me dizer seu número. Outra opção é começar com osoreirimasu ga, que seria uma espécie, tipo desculpe o incômodo, né, desculpa incomodar, mas, né, posso te perguntar. Ou uma outra opção aqui, que é o go renraku sashiageru toki no tameni, né? Para o momento em que eu for fazer um contato, né, com o senhor, posso perguntar o seu número. Então, maneiras de você fazer uma introdução formal para daí fazer a pergunta. Eu tô achando muito bom na ação da outra pessoa. E aqui fala, né, o itadakimasu ka wa moshi wakenai kimochi ga tsutawaru. Então o itadakimasu ka tem uma nuance, né, de me desculpe, um sentimento de você pede desculpas por estar incomodando a pessoa, digamos assim, e pede a ela o benefício, né, itadaku, de poder receber aquela informação, no caso do oshiete, né, se for oshiete itadakimasu ka, por favor, você pode me dizer isso. Então é bem interessante ver como existem nuances diferentes. Você pode dizer a mesma coisa, significa a mesma coisa, os dois estão corretos, têm o mesmo nível de polidez, mas tem uma nuance diferente aí. E aqui nessas partes de cima aqui, fala um pouquinho sobre quando usar cada um, né? Que o itadakimasu ka, ele tem um foco um pouco mais de benefício, enquanto o kudasaimasu ka é um pouco mais direto. Agora na próxima página aqui, itsumo onaji keigo de wa kachi ga sagaru. Então, se você usar o mesmo keigo, né, a mesma linguagem honorífica, sempre o seu valor diminui. Então é interessante aqui como fala sobre você diversificar as frases que você vai usar. Então não está nessa página aqui, está na próxima, mas trata sobre, por exemplo, você abordar o seu cliente de maneira
diversificada, né? Tem o hábito no Japão de você dizer irashaimase quando um cliente entra no seu estabelecimento, mas aqui fala de você dizer outras coisas um pouco diferentes também, como por exemplo aqui está com o meu dedo, com o meu polegar aqui, ó, mata o koshi kudasai, né? Venha de novo, por favor, né? Você dizer isso para o seu cliente é interessante. E aqui fala também aqui, entra no assunto kachi no nai arigatou, né? O arigatou que não tem valor. E aqui mostra, por exemplo, aqui o atendente de costas, aqui esse cara aqui, tá? De costas para o cliente que está saindo e dizendo arigatou gozaimashita, mata o koshi kudasai. E você está de costas para o teu cliente que está saindo, que não está vendo, então não tem nenhum valor dizer obrigado nessas condições. Essas duas páginas aqui tratam um pouco sobre isso e continuam aqui na próxima página também. Mas por hoje é só isso que eu queria mostrar para vocês. E vamos ver amanhã aqui o que esse livro tem a nos trazer. 4 de março, hoje uma segunda-feira, 21 horas e 40 minutos mais ou menos. E eu quero mostrar para vocês hoje mais um pouco do que eu estudei no livro hoje. E quero mostrar para vocês, até para fechar o vídeo de hoje, um pouco sobre o conceito de fatality, né? É o termo que o Luiz tem usado. E eu acho que quando você está estudando, está experimentando e construindo a sua maneira de estudar, e vê outra pessoa que está estudando ter uma boa ideia, você copia descaradamente a ideia dela e passa a fazer a mesma coisa assim, e é isso aí. Então, sabendo que o Luiz não vai me processar, eu vou copiar na cara dura e vou mostrar daqui a pouquinho para vocês esse conceito de dar fatality. Eu vou mostrar na prática a palavra, por exemplo, né, que eu vou dar fatality hoje, e como é que funciona isso e etc, né, de uma maneira um pouco mais prática. E agora eu vou mostrar para vocês aí o que eu aprendi hoje com o livro. Vejam aí vamos lá. Ó, o título aqui, ó, é Aisatsu Kotoba no Rotation, que é a rotação, né, uma variação das palavras de cumprimento, né? Resumindo, é isso aqui. Inclusive fala também de você aumentar as frases que você pode usar, literalmente aumentar o vocabulário, né? Aqui é um livro voltado mais para a linguagem honorífica num contexto de trabalho. Então aqui os exemplos são voltados para isso. Por exemplo, quando você entra numa loja no Japão, o funcionário que trabalha lá fala irashaimase, irashaimase, que é o que está aparecendo aqui, né? Todo mundo irashaimase, irashaimase. Mas você pode diversificar isso e dizer para o teu cliente alguma coisa tipo aqui, ó, goraiten arigatou gozaimasu, né? Hashimoto ni otsukete kudasai, okaimono o tanoshimi kudasai, né? Goraiten, obrigado por ter vindo, né? Goraiten, ter vindo à loja. Arigatou, obrigado. Hashimoto ni, Hashimoto literalmente é o passo, né? No sentido de tome cuidado para não tropeçar, né? O Kyotsukete kudasai é o tome cuidado com seus passos, né? Aqui em cima o livro vai explicar que esse é o tipo de frase que você pode dizer para idosos, por exemplo, na loja que você está trabalhando, se aparecer algum. Se aparecer, por exemplo, uma família, você manda esse aqui, ó, o kaimono o tanoshimi kudasai, né? Divirtam-se nas compras. Isso faz com que não se torne uma repetição infinita de irashaimase, irashaimase, porque repetição é chato. Então, o livro aqui, nessas partes aqui de cima, ele discorre sobre isso. Fala sobre a importância de você diversificar um pouquinho as coisas que são ditas para o seu cliente. E aqui na outra página aqui, a gente tem aqui uma explicação sobre fala um pouco sobre não usar muito aquele te kudasai que a gente aprende para pedir, faça tal coisa por favor, né? Yate kudasai. E aqui yate itadaite mo yoroshii desu ka? Em que você, em vez de usar o te kudasai para pedir, você usa, né, a forma te mais o mo mais o yoroshii, que é uma variação do i. Então seria um temoi, né? Que seria uma maneira de você pedir permissão. Quando você diz yate kudasai, a pessoa tem uma imagem de que ela tem que fazer aquilo que foi dito, né? Ela está sendo pedido que se faça isso. Quando você usa aqui a forma te mais mo mais yoroshii desu ka, aqui passa uma imagem, né, image,
que a própria pessoa pode decidir se vai fazer ou não, né? Yaru, Yaranaiwa, Jibunga, Kimeru e Meiji. Então são palavras que fazem a pessoa pensar, né, por ela mesma se ela quer fazer aquilo ou não. Você dá a opção da pessoa não fazer. É claro que num contexto formal a pessoa vai fazer o que você está pedindo, né? Se o atendente da loja pede, o cara vai fazer. Mas a pessoa não se sente obrigada a fazer. O livro discorre sobre isso aqui. E aqui a gente tem aqui um aumento da gradação de formalidade. Então começa aqui embaixo com o Oshiete Kudasai, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Por favor, me diga, né? Me ensine. Quando você pede uma informação para alguém. Vai ficando mais formal se você mandar um Oshiete Kudasai Masuka, né? Você usa o Kudasai e acrescenta o Masuka. Fica mais formal se você mandar um Oshiete Itadakemasu ka, né? Você coloca na forma T mais o Itadakeru, que é a forma correspondente honorífico ao Moraeru, forma potencial do moral, né? O T moral, de ação com benefício. E esse Oshiete Itadakemasu ka fica mais formal se virar um Oshiete Itadakemasen ka, se você perguntar na negativa. Inclusive o livro explica por que você tem que perguntar na negativa também. E fica ainda mais formal se você mandar um Oshiete Itadakenai Deshou ka. Você tira da forma Masen e passa para a forma Nai e coloca o Deshou, que é mais formal. E aí com Nai e Deshou fica mais formal do que com Masen, que é uma coisa interessante. Eu não sabia, eu achava que com Masen era mais formal do que com Nai e com Deshou. Então é bem interessante como esse tipo de coisa de graduação, né, de nível, a gradação do nível da formalidade cresce, e à medida que você vai dominando isso, você tem uma comunicação mais efetiva com os japoneses. Considerações finais desse capítulo, né? Falando para você não contrariar o seu cliente, não julgá-lo, não criticá-lo e não mandar nele, né? No sentido de não usar o Yate Kudasai, o Te Kudasai, e sim usar de outras formas. O livro discorre um pouco sobre isso nessa página aqui, que encerra o capítulo. O livro tem 159 páginas e eu estou chegando aqui na 79. Ó. Aqui não tem 70, mas aqui é 78, então essa é 79. Estou chegando na metade e começando um novo capítulo que é Inshou no Yoi Keigo no Tsukaikata, que é uma maneira de usar o Keigo que causa uma boa impressão. Dari karamo sukirareru tame no kokonotsu no hiketsu. Então são as 9 chaves, os 9 segredos para ser amado por todo mundo. Eu vou começar então a partir de agora, a partir da semana que vem, na verdade, né? E por hora eu vou mostrar agora para vocês a questão do Fatality, né? Que eu acho importante que vocês vejam como eu estou fazendo. Aqui nas palavras para dar Fatality temos essa aqui, que é o Souten I, tá? Que é essa aqui de cima. Cadê o cursor? Cadê a moto aqui? Souten I, tá? Que indica uma fase de transição, uma fase de mudanças, né? De um contexto físico. Aqui, o que eu fiz? Eu procurei aqui no Kotobenki, que é um dicionário japonês, e uma das definições aqui é Bushitsu ga aru sou kara betsu no sou ni utsuru koto, que seria mudar, né, de uma fase que tem substância, né, que é algo físico, para outra fase. Então é uma coisa que existe fisicamente, que muda de uma fase para outra, né? Eu devo ter visto essa palavra em um contexto de adolescente que está mudando o corpo, alguma coisa assim. E daí como é que eu dou Fatality na palavra? Essa definição aqui é um bom começo, vai ser uma frase de exemplo, né? Eu vou colocar aqui o Toa, né, que indica a definição. Então isso aqui, né, Souten I, Toa, isso que vem depois, e assim eu tenho uma frase. Agora eu vou pegar mais frases de exemplo e já mostro para vocês como é que vai ficar. Assim eu coloco no Anki e mato a charada dessa palavra, que eu não estava conseguindo decorar, e eu até tinha entendido mais ou menos tanto quanto estou entendendo agora o conceito, mas eu não tinha frases em quantidade suficiente para que eu conseguisse lembrar. Agora eu vou corrigir isso. Então, como essa palavra aqui é uma palavra que tem um uso muito técnico, né? Porque fala de mudança de fase. E é muito usada para mudança de fases, por exemplo, da água, né? Mudança de liquefação para
sólido, gasoso, vaporização, fusão, não sei mais o que, aquelas coisas que a gente aprendia na aula de física e que eu admito que não prestava atenção. Então eu não achei mais uma frase de exemplo bacana, porque aqui tem mais definições gigantescas do que frases de exemplo. Mas uma coisa bacana que eu achei aqui foi aqui, como parte da explicação, uma frase que tem várias palavras interessantes porque eu não conhecia. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem yukai, que é a liquefação ou fusão, gyoko, que é a solidificação, cadê? Kika, que é a vaporização, que também pode ser jouhatsu, evaporação. E aqui que mais? Shouka, que é a sublimação. E gyoshuku, que é a condensação. Eu vou anotar essas frases, vou colocar essas frases como palavra para dar fatality, essas palavras, né, para dar fatality, e vou procurar aí, aos poucos, não é prioridade, eu vou procurar frases de exemplo para memorizar, porque eu não conhecia essas palavras, esse vocabulário mais técnico de física eu não tinha, e tá aí uma boa maneira de compensar isso. Mas resumindo, pessoal, dar fatality numa frase é essencialmente isso, é você, numa palavra, né, é você procurar muitas frases de exemplo que te ajudem a entender o significado dela, ao mesmo tempo que também é você encontrar uma definição bacana e com isso você poder ter uma noção melhor do que aquilo significa sem depender de um contexto só. Quanto mais exemplos é sempre melhor. Para encerrar esse vídeo eu queria dizer que a gente está se organizando aí, vamos ter algumas novidades em breve e a gente espera que vocês gostem. Breve algumas surpresas aí, inclusive no que diz respeito aos meus vídeos aí, logo logo vocês vão saber. Por hoje, por essa quinzena é só, valeu!